Bom dia, pessoal. Hoje eu tô aqui com o realizador audiovisual Evandro Manchini e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre algumas perguntas que a gente elaborou sobre os 3 curtos que ele apresentou pra gente na Semana de Economia Criativa da Estácio. Toda arte é uma vitória contra a morte, né? Você menciona isso em um dos seus curtas. Partindo da ideia que criar arte o torna infinito, qual a importância dessa infinitude para você, desde o seu trabalho audiovisual sobre HIV até o curta Gazela? Bom, excelente pergunta. A arte tem esse potencial de comunicar alguns assuntos que talvez socialmente ainda sejam muito espinhosos de uma forma diluída na emoção. Então, abordar esses temas que às vezes são tabus, temas mais difíceis da gente trazer socialmente, se a gente traz isso diluído numa emoção, numa subjetividade, em imagens bonitas, que a ideia é essa, né? Fazer audiovisual para criar imagens bonitas. Se a gente consegue associar esse fazer audiovisual a essa abordagem mais poética, acho que a gente também consegue eternizar. Então, eu vejo a prática artística hoje, o meu trabalho como realizador, tem muito esse interesse, usar a ferramenta do audiovisual para poder abordar temas e abrir diálogos, criar conversas que a gente precisa ter e não pode mais evitar. Em que momento o cinema se tornou uma ferramenta de elaboração pessoal e também uma intervenção pública? Eu sempre gostei dessas narrativas que borrassem um pouco os limites entre o que é documentário, o que é ficção, sempre me interessou, assim. Após o diagnóstico de HIV, isso tem 11 anos, aí sim foi um momento que para mim foi bem definitivo nesse aspecto. Eu fiquei muito inquieto com o diagnóstico por conta de questões óbvias, por questões de estigma, de preconceito, de autopreconceito. E ali eu entendi que eu podia trabalhar a minha inquietude unindo ela à minha prática artística. Então, uma coisa que eu já intuía, que era esse papel da arte como uma ferramenta, ali eu realmente exercitei esse ofício, assim, transferi um pouco, usei todas as minhas capacidades enquanto montador, enquanto realizador, enquanto alguém que tem algum manejo ali com equipamento, para falar, bom, deixa eu unir tudo isso para criar uma voz, para criar um discurso. O que ainda é difícil de representar quando se fala de HIV hoje, principalmente no audiovisual? Acho que o grande desafio ao abordar o HIV no audiovisual é a gente lutar contra as imagens que já foram criadas. A gente sempre tem pessoas falando sobre isso na contraluz, com a voz alterada, pessoas que não se mostram. Então, esse é o grande desafio, filmes e realizações audiovisuais que quebrem um pouco esse imaginário de coisa escondida, imaginário de morte, imaginário de promiscuidade. É através das imagens a gente atualizar essa questão. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é, se a gente consegue atualizar essa questão socialmente e falar sobre esse tema com mais naturalidade, é bom para todo mundo. Tanto para quem não quer entrar em contato com o HIV, que essa é a ideia, a gente falar sobre prevenção, mas também para quem já vive com HIV, poder entender que a vida segue, que a vida é plena e que hoje em dia as coisas mudaram, felizmente, mas isso ainda a gente ainda não consegue viver isso, né? A arte pode nos ajudar a atravessar momentos difíceis, seja no papel de criador ou espectador. Ao decorrer da entrevista, pude entender a importância dessa arte para você enquanto criador. Agora, como espectador, que obras audiovisuais ou artísticas te ajudaram a elaborar a sua carreira, as suas referências e te ajudar também a lidar com os processos tanto do HIV quanto do luto, seu amigo? Uau, nossa, referências. Acho sempre muito difícil isso, assim, fale as suas referências, fale um filme, mas não fujo. Vou falar coisas que me vêm aqui à cabeça agora. Gosto muito dos filmes do Dogma 95, um movimento de cinema dinamarquês, que justamente borra esses limites que eu falei anteriormente da ficção, do documentário, algo que sempre me inspirou, sempre me interessou, justamente por quebrar esses códigos. Aqui no Brasil, tenho acompanhado bastante o trabalho da Petra Costa, documentarista, indicada ao Oscar, que flerta muito com esse universo também, o elemento autobiográfico, em diálogo com questões políticas, questões atuais. E sim, tem o trabalho do Marlon Riggs, e aí especificamente falando de HIV, e um filme dele que se chama Línguas Desatadas, Tongues Untied. Então lá no começo dos anos 90, ele faz um documentário performático, bem parecido com o meu, já quebrando esse silêncio relacionado ao HIV, e para mim ele é uma grande referência. E agora, para finalizar,
Quais dicas você daria para pessoas que buscam usar da arte para lidar com processos internos? Façam terapia. Essa é a minha dica. Primeiro, se puderem, façam terapia, resolvam as suas questões internamente, se fortaleçam, para quando você for fazer um filme, partindo de uma vivência pessoal, você poder se colocar ali enquanto realizador ou realizadora, e não como alguém que está usando aquele filme para resolver uma questão. Isso não é uma regra, tá? Mas já que a dica é minha, essa é a minha dica. Resolva suas questões para depois elaborá-las numa realização. Acho que assim o filme vai ter mais potencial de comunicar com outras pessoas para além de você mesmo.